Senhor andava no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Olá, boa noite, meu povo. Deus abençoe a cada um de vós que me acompanha aqui no canal, que me ouve, que ora conosco e que está disposto a ouvir a palavra do Senhor. Nessa noite, já quero deixar para a nossa meditação, queridos, livro de Lucas, capítulo 4, a tentação de Jesus no deserto. Não posso te explicar, mas a ti também te chama, Pois deseja te salvar. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá meditar na palavra do Senhor. Deus tem uma palavra para o seu coração nesse dia chamado hoje. E eu já quero trazer a palavra, mais uma vez, repito, no livro de Lucas. Se você quiser, abra a sua Bíblia e acompanhe comigo essa passagem de Jesus na Bíblia. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 4, fala: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. Terminado eles, finalmente teve fome, e disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que não só de pão viverá o homem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. E o diabo, levantando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Dito está, escrito está, não temerás ao Senhor teu Deus. E respondendo, Jesus disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Glória a Deus. Bendito seja o nome dele. Aleluia, graças a Deus. Queridos, a Bíblia diz que Jesus, ele passou
todo esse tempo, 40 dias no deserto. E a provação, queridos, de Jesus, ela teve uma finalidade, né? Aí, quem sabe, você pensa no seu coração, mas por que Jesus precisaria ser tentado? Porque ele veio como Deus, mas ele era também homem, 100% homem, 100% Deus. E como homem, ele precisaria ser provado para nos mostrar que também podemos, se estivermos com o Espírito de Deus, também podemos ser provados, também podemos ser testados e passaremos se permanecermos fiéis ao Senhor nosso Deus. Então, a passagem da tentação de Jesus no deserto é registrada nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. É um dos episódios mais profundos, queridos, e práticos do Novo Testamento. Ele vai muito além de um relato histórico. Funciona como um manual de sobrevivência espiritual para nós. Aqui, querido, estão 5 grandes lições que eu quero falar nesse dia de hoje, que nós podemos aprender com esse momento. E a primeira, queridos, é a vulnerabilidade que atrai a tentação. Como você se encontra nesse dia de hoje? Será que você está vulnerável? Jesus foi tentado após jejuar por 40 dias e 40 noites. Quando, segundo o texto bíblico, ele teve fome, o tentador apareceu, querido, no início, mas no momento de maior desgaste físico e biológico de Jesus. Ou seja, imagine ficar 40 dias e 40 noites sem comer, né? Alguns estudiosos dizem que ele tomou só água, mas o tentador ele apareceu ali, no início, quando Jesus estava começando, ele apareceu, mas no momento de maior desgaste físico, porque Jesus estava ali como homem e biológico também. E a lição, queridos, que aprendemos aqui, essa primeira lição, é que nossos momentos de cansaço, nos nossos momentos de solidão, nos nossos momentos de carência ou esgotamento emocional, são os alvos, aprenda nessa noite, são os alvos favoritos das nossas maiores fraquezas. Estar ciente da própria vulnerabilidade, queridos, é importante. É o primeiro passo para não agir por impulso, porque, Jesus estaria ali com fome, não dormia, cansado, 40 dias ali naquele deserto, passando por 40 dias. No deserto, todos nós sabemos que o deserto era quente, causticante, sujeito a animais ferozes, sujeito a animais peçonhentos. E ali Jesus ele poderia, como homem, ter cedido. Não, vou comer, não vou aceitar a proposta do inimigo, porque é nessa hora que o inimigo aparece, sabia? Quando você está vulnerável, ele espera, queridos. O inimigo das nossas almas espirituais, o diabo, ele espera um momento que você está frágil para atacar. Atacar como? Te oferecer coisas para que você se corrompa. Aí você pode pensar, realmente, eu estou aqui, eu estou precisando mesmo desse dinheiro. Eu sei que eu sirvo a Deus ou eu tenho uma aliança, mas é ilegal, mas eu estou precisando. Não, queridos, eu quero te dizer, é nessa hora aí que você tiver preciso que o inimigo vai aparecer com as propostas dele. E essa vai ser a hora em que você vai fazer como Jesus. Repreendê-lo, porque maior é Deus, dono do ouro, da prata, para te dar todas as coisas. Você não precisa tocar nas coisas do inimigo para sobreviver ou para viver. Porque você tem um Deus que tudo pode, o Deus do impossível. Se tão somente buscarmos a Ele, a proteção dEle, do Espírito Santo dEle, Ele nos salvará e Ele nos ajudará. E a segunda coisa, queridos, quando nós estamos vulneráveis, além de atrair a tentação do inimigo para nossas vidas, tem o perigo dos atalhos ilegítimos. As tentações de Jesus envolveram coisas que em si mesmas não eram erradas, queridos. Não eram erradas. Mas, nesse caso, quando Jesus ele foi tentado, as suas tentações, mesmo elas envolvendo coisas em si mesmo que não eram erradas, como comer, E aí o inimigo aproveitou disso, transformar pedras em pães, veja só. Provar o cuidado de Deus ou governar o mundo. Tudo isso ele ofereceu a Jesus. O erro estava no método que ele estava oferecendo, queridos. E é errado a gente comer pão? Não, queridos, mas ele estava ali, Jesus estava no jejum e no momento de fraqueza ele queria que Jesus comesse pão. Transforma a pedra em pão, tu não é Deus?
Ou seja, prova aí. Mas, querido, eu quero te dizer que se o inimigo ele te acusar ou atentar ou vir com ameaças, você não precisa provar nada para ele. Sabe por quê? Porque Deus te conhece. Você não precisa provar nada para o homem, para quem te acusa, para quem diz que você não é. Quando Deus diz que você é, o inimigo diz que você não é. Outrora Deus disse, você não é mais aquilo. Eu te dei uma nova identidade. O inimigo quer que você pense que você ainda é a velha criatura, que você é um pecador, uma pecadora que está lá no erro. Não, queridos. Você já se redimiu quando você aceitou Jesus, quando você pediu perdão pelos seus pecados. Não aceite mais acusações, porque uma das funções do diabo é ser acusador. É dizer que você não presta, é dizer que você não vale nada, é dizer que você não vai para lugar nenhum. Você presta, você vale muito, porque o sangue de Jesus está sobre você. E você vai sim chegar a lugares altos, aonde Deus quiser que você chegue. Porque só quem pode impedir você de caminhar, de prosseguir, de prosperar e progredir, é Deus e você mesmo. Deus não quer, Deus não vai te impedir. Se você estiver dentro do princípio e se você estiver dentro da vontade, da proposta, da promessa, se você estiver dentro do que ele escolheu para você, né, do plano dele, melhor dizendo, não se preocupe, deixe quem quiser dizer, acusar você, dizer que você não vai. Então o inimigo ele estava aqui querendo que Jesus quebrasse o jejum. Transforma as pedras em pães, mas Jesus não precisava provar nada disso, porque ele sabia que ele era Deus, ele sabia que ele era Jesus e que ele tinha um plano de Deus para cumprir aqui na terra. Você também tem um projeto, um plano de Deus, um propósito de Deus para cumprir aqui na terra. Não deixe que ninguém te tire do teu propósito, porque ele vai te atacar, ele vai te caluniar, ele vai se levantar. Sabe, queridos, ele vai te defamar, ele vai inventar muitas coisas para que você se ocupe e saia do plano de Deus, para que você se ocupe e saia do foco. Tire o foco. Ele faz isso para tirar você do foco. Não saia do foco. Não se acuse nem se deixe acusar pelos inimigos da sua alma, porque maior é Deus na sua vida. Então, queridos, a lição aqui é que muitas tentações modernas não são convites para o crime, mas sim convites para pegar atalhos, tudo que o inimigo quer. Ah, tá com fome, transforma a pedra em pães. Será que Jesus não poderia transformar? Poderia, mas não era isso. O projeto de Deus não era esse. Tinha uma coisa muito mais importante, que era chegar na cruz, passar por tudo aquilo e vencer. Chegar na cruz e dar a sua vida pela humanidade. Mas o inimigo sabia que se Jesus conseguisse chegar na cruz, ele estava perdido. Então ele queria atrapalhar, quem sabe ele tenta atrapalhar a sua vida, porque ele sabe que se você continuar no caminho, na verdade, na vida com Jesus, ele está perdido, ele não vai ter poder sobre você, sobre sua casa e sobre suas coisas. Então, queridos, a lição é essa, atalhos, né? Convites para pegar atalho, não aceite atalho, vá pelo caminho que é Jesus. Então ele queria isso, conseguir que o que queremos de forma mais rápida. Ele, Jesus, transforma aí mais rápido do que passar por tudo isso. Né? Ele quer contornar o processo de Deus nas nossas vidas. A ética ou o tempo certo das coisas. Então, passe pelo processo. Espere o tempo certo das coisas. Tenha a ética espiritual. E o tempo certo das coisas de Deus na sua vida vai chegar. Em nome de Jesus. E aí, queridos, vamos para a terceira lição que nós aprendemos aqui nessa tarde, é que usar a palavra como escudo e espada. Jesus fez isso para se defender do inimigo das nossas almas, do inimigo espiritual que estou falando, porque a Bíblia diz que a briga não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades espirituais das trevas, principados e potestades espirituais das trevas, que usam pessoas, situações para querer te parar. Então não olhe para a pessoa, olhe para o que está atrás da pessoa. Não olhe para a situação, olhe para o que está agindo atrás da situação, espíritos imundos, coisas agressivas que estão ali para fazer você parar. Então Deus, ele nessa noite, ele vem abrir teus olhos. Use a palavra. Está sendo tentado, está sendo provado, use a palavra. A palavra como escudo e espada. Foi isso que Jesus fez. Para cada uma das três propostas do tentador, Jesus respondeu com a mesma expressão: está escrito, inimigo, está escrito, Satanás, citando passagens do livro
de Deuteronômio. Ele não argumentou com base em seus sentimentos lógicos, humanos ou seus status. Quer saber? Sou Jesus, eu sou o Todo-Poderoso. Em nenhum momento. Ele poderia fazer, poderia, mas ele não fez isso. Ele também não usou de sentimento. Sentimentalismo, querido, não nos leva a nada. Precisamos estar, prestar um culto racional, raciocinar através da palavra. É para isso que Deus te chama. Não fique aí agindo por sentimentalismo. Haja pela palavra. O teu sentimentalismo só vai arrumar confusão, contendas. E aí não vai resolver nada, porque quando a emoção toma conta, a pessoa fica nervosa e aí acaba respondendo de si mesmo. Não é o correto. O correto é você falar, deixar Deus falar. Responda através da palavra de Deus. E aí Jesus fez isso. Ele disse, está escrito, citando passagens do livro de Deuteronômio, e ele também não argumentou com base em sentimentos humanos ou lógica humana, e ele usou a verdade das Escrituras. Foi isso que Jesus fez. O que é que eu aprendo? Que contra pensamentos autossabotadores que vêm na nossa mente, que o inimigo bota ali no seu ouvido, dúvidas, impulsos destrutivos, a melhor defesa, querido, é ter convicções firmes, fundamentadas na palavra, não em você, não no que os outros te falam, não no homem, não no que o inimigo quer soprar no teu ouvido, mas seja firme, esteja fundamentado na palavra de Deus, alicerçado na palavra. A melhor defesa é ter convicções de quem você é e de quem Deus é na sua vida. Não se discute com a tentação, não discuta com o tentador, querido. Não discuta, senão você já perdeu a batalha. Não discuta, use a palavra e deixe Deus falar através da palavra. Não discuta, ouça nessa noite, não se esqueça, não discuta com quem quer tirar a tua paz, não discuta com quem quer roubar aquilo que Deus já te deu, não discuta. Confronta-se a mentira com a verdade, querido. Quem é a verdade? A verdade não é a minha verdade, não é a tua verdade, não. A verdade é Cristo. A verdade que a gente pode confrontar a outra pessoa ou o tentador é através da palavra do Senhor. E cuidado, quarto ponto, cuidado com a verdade distorcida, viu? Porque o inimigo faz isso, ele vem, pega a tua palavra, quer distorcer e botar uma verdade distorcida em cima daquilo que ele está dizendo. Porque o inimigo, meus queridos, ele é especialista em ser o tentador, mas ele é especialista em se fazer de vítima. Ele faz todo o emaranhado dele, toda maldade, e depois ele ainda quer te colocar quer se colocar como vítima e fazer você o tentador da história. O culpado, a culpada. Sabe, queridos, é assim que ele faz. Mas abre os teus olhos nessa noite. Não caia nas armações do inimigo. Use a palavra, ore ao Senhor. E aí diz assim a palavra do Senhor, ou melhor, o quarto ponto, cuidado com a verdade distorcida. Na segunda tentação de Jesus ali, o próprio adversário cita as Escrituras, queridos. Ele citou as Escrituras, porque o inimigo das nossas almas conhece, ele era anjo de luz. Então ele citou o Salmo 91 para desafiar Jesus a saltar do pináculo do templo. Imagine, ele usou uma promessa real, que realmente, está ali, de proteção divina para tentar fazer Jesus agir com presunção e vaidade. Ou seja, está escrito no Salmo 91 que aos seus anjos Deus dará ordem ao nosso respeito, mas não é por causa disso que vamos tentar a Deus. Eu vou me atirar de qualquer lugar porque eu sei que os anjos vão me pegar. Não é assim. A palavra é para ser usada na hora certa, conveniente. A palavra é para propósito de libertação, salvação. Não fora de tempo, não com orgulho ou presunção. Porque se você for usar as armaduras, as armas que Deus já te deu, com orgulho e presunção, você vai ficar falando sozinho e é capaz de acontecer algo pior com você. A palavra não é para ser usada com presunção, não é para abater, não é para matar. A palavra é para dar vida e vida com abundância. Então, a palavra de Deus, ela nos protege. Então, Deus deixou essa passagem para usarmos no momento de perigo e não para usarmos a qualquer momento para dizer que a gente pode tudo e que a gente é tudo e que faz tudo. Não é assim. Jesus era Deus, mas ele não fez isso. E a lição que eu entendo aqui, quer dizer, é que o erro muitas vezes se disfarça de virtude.
ou de meias verdades. Mas com Deus não tem meias verdades. Ou é ou não é. Sim, sim. Não, não. Ou você está do lado do reino da luz ou você está do lado do reino das trevas. Não existe isso de pegar a palavra de Deus para amenizar o negócio. Com Deus não rola essas coisas. Essa enrolação aí não vem de Deus. Então, queridos, meias verdades para Deus é mentira. Com Deus ou é verdade ou é mentira. Ou é luz ou é treva. Então, contextos isolados, né? Tem pessoas que pegam contextos isolados e boas intenções mal direcionadas podem ser usadas para justificar atitudes erradas, queridos. Tem gente que pega só um trechinho ali, ó. O texto está todo aqui. Aí pega só um trechinho para beneficiar o que ele quer. Porque o ser humano é incrível, né? Só quem conhece é Deus. Então, queridos, não podemos usar a palavra de Deus só para nos beneficiar, mas temos que ser verdadeiras e falar o que Deus está falando e não o que nós queremos. E é preciso, queridos, nessa hora, é preciso ter cuidado, né? Contextos isolados e boas intenções mal direcionadas podem ser usadas para justificar atitudes erradas. É preciso termos discernimento para não usar princípios corretos de forma errada ou egoísta. E por último, querido, para terminar, eu quero falar que no ponto 5, né, que a aprovação tem um fim e gera autoridade. Não é à toa que Jesus nos prova, que Jesus... Porque Deus não tenta, porque ele diz que ele não pode ser tentado e ele não tenta ninguém. Mas ele prova, ele testa. Na escola, eu já disse aqui um dia, para passarmos para outra série, precisamos passar pelas provas e pelos testes. Ninguém é aprovado se não passar pelas provas e pelos testes. Se fizer e perder, missionária, tem que repetir de novo. É assim que Deus faz conosco na caminhada do deserto. Jesus ele passou em todas as provas e foi aprovado. E depois tinha os anjos ali no final para servi-lo ainda. E nós também, quando Deus nos prova e nos testa, é para no final nos aprovar e vir a bênção. Enfim, chegarmos à bonança. E vai chegar sim. Mas é necessário passarmos pelos testes e pelas provas. Então, queridos, aqui eu entendo, para terminar na lição 5, que a aprovação tem um fim e gera autoridade. O texto aqui, ele conclui dizendo que após Jesus resistir, o diabo o deixou. Né? Após Jesus resistir, o diabo o deixou. E anjos vieram e o serviram, como eu falei. Logo após esse período no deserto, Jesus iniciou seu ministério público com poder, autoridade e clareza de propósito. Então, por que Jesus precisava passar por isso? Para que depois o seu ministério fosse poderoso como foi, né? Para que depois o seu ministério público que ele tinha pela frente fosse com poder, com autoridade, clareza de propósito. Então, Jesus tinha um propósito, era nos religar a Deus. Então, o ministério dele foi poderoso depois dessa tentação. O ministério de Jesus começou depois disso. Primeiro, ele precisou ser provado, aprovado, e ele conseguiu, ele venceu todas essas coisas, não aceitou o prato do inimigo, não aceitou o suborno do inimigo, e venceu todas essas coisas. Mas depois, sabe o que veio para ele? Os anjos para o servi-lo. Sabe o que veio para ele? O início do seu ministério público com poder. Sabe o que veio para ele? A autoridade. Todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra. E clareza de propósito. Foi isso que aconteceu. Então, eu entendo que a lição aqui é que nenhuma crise ou fase de teste dura para sempre, queridos. Não dura. Você vê que na escola, quando nós fazemos provas e testes, não é todo dia e nem é para sempre. Quando chega a época, passamos pelos testes, pelas provas, pronto. Se formos aprovados, vamos ter o quê? A bonança no final, como Jesus teve. Se não formos, vamos repetir as provas. E eu espero aqui hoje, em nome de Jesus, que você, nós sejamos aprovados logo no primeiro deserto, para que possamos passar para outras provas e não ficarmos repetindo. Que às vezes você se pergunta, por que eu estou repetindo isso? Talvez você não passou no teste diante de Deus, talvez você não passou na prova. E Ele não vai te passar para uma etapa maior. Ele não vai te colocar em algo grande enquanto você não vencer as pequenas coisas. Entenda isso. Então, queridos, aí diz a palavra, né? Nenhuma crise ou fase de teste dura para sempre. Resistir à pressão do momento, querido, que você está passando, e eu sei que você deve estar passando, por isso que Deus está mandando essa palavra nessa tarde, né? Resista à pressão do momento, não apenas vai te ajudar, mas te preserva também a tua integridade.
quando você resiste à pressão do momento. Vai preservar a tua integridade diante de Deus e dos homens. Vai te amadurecer, porque o propósito é isso, preservar a tua integridade, te amadurecer, fortalecendo o teu caráter, o meu caráter. Vai nos amadurecer, vai fortalecer o nosso caráter para as fases seguintes da vida que venhamos suportar. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Nós temos, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, que foi Jesus Cristo. Hebreus 14:15. Aleluia. Então diz assim, né? Que Jesus ele foi tentado em todas as coisas, mas como nosso sumo sacerdote espiritual, ele foi tentado em todas as coisas. E ele entende as nossas fraquezas, porque ele passou por elas. E ele se compadece de nós nas nossas fraquezas. Porém, como nós em tudo foi tentado, não pecou, queridos. Venceu. Ah, mas eu sou falho, sou fraco. Todos nós, seres humanos, somos. E Jesus sabe. O próprio Paulo disse, aquilo que quero não faço, o que não quero isso eu faço. Mas ele não deixou de fazer, de estar no caminho. Errou, pede perdão, levanta a cabeça e segue adiante com Cristo. Está se sentindo fraco? Está se sentindo pressionado? Está se sentindo ameaçado, pressionado? Está se sentindo provado? Isso vai produzir em você um bom caráter. Isso vai produzir em mim um bom caráter. Isso vai nos amadurecer, vai trazer integridade e força e capacidade para então o nosso Deus que nos capacita em todas as coisas, nos colocarmos adiante e colocar a bênção em nossas mãos. Amém? Fica com essa palavra, que Deus em Cristo vos abençoe nessa noite e que Ele possa estar assim dirigindo a tua mente e o teu coração, te fortalecendo na tua provação e no teu deserto. Vamos orar? Grandioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, nessa noite nós oramos, Senhor, porque cremos que Tu és o nosso Deus e que a Tua misericórdia dura para sempre. Por isso, nessa noite, Senhor, queremos Te agradecer, independente do deserto, independente da provação, nós queremos agradecer, porque sabemos que em todo o tempo, assim como Tu esteve com Jesus na tentação do deserto, e Jesus esteve ali firme, combatendo o bom combate com a Tua palavra, nos ensina a ser assim também. Não respondermos de nós mesmos, mas respondermos com a Tua palavra, fazermos da Tua palavra a espada do Espírito, o nosso escudo e a nossa fortaleza. Fica com o Teu povo, ajuda eles, Pai, nesse deserto. Repreende todo o mal, repreende toda a tentação maligna que não venha do Senhor, porque o Senhor não tenta, de ninguém o Senhor é tentado, o Senhor não tenta. Repreenda, Senhor, mas nas provações e nos testes, ajuda o Teu povo a passar, porque precisamos ser testados para então sermos aprovados pelo Senhor. Abre as portas e as comportas do céu sobre aquele que já entende o que o Senhor está fazendo na vida deles, dá entendimento, dá visão espiritual, sabedoria espiritual para passar por esses momentos. Nos ajuda, nos dá força, nos cobre com sangue carmesim e que no final disso tudo, Senhor, depois das provações, aos Teus anjos, como está escrito, dá ordens ao nosso respeito para nos guardar em nossos caminhos, nos alimentar e cuidar de nós, como Tu fez com Jesus de Nazaré, Pai. É o que nós Te pedimos e é o que nós já Te agradecemos, porque a Tua palavra diz que no final de tudo, aleluia, glória a Jesus de Nazaré. Os anjos estavam ali, né, para servir ao Senhor Jesus. E conosco não é diferente. Tu também dispensa os Teus anjos para nos ajudar na nossa caminhada. E não estamos só, porque o Teu Espírito Santo está conosco e ainda temos uma legião de anjos cuidando de nós dia e noite, noite e dia. Amém. Senhor, eu quero Te agradecer. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Espírito Santo, por essa palavra. Obrigada por nos fazer entender o que o Senhor quer conosco, o nosso ministério. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito seja o Teu nome. Aleluia. Glória a Jesus. Queridos, já quero agradecer a Deus mais uma vez, se for da vontade dEle.
Amanhã nós voltaremos com mais uma palavra em nome de Jesus. E agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu sou